novamente vamos aplaudir aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Quem Deus como nosso Deus, o Deus grande é o Shaddai.
Eu queria que você tomasse a sua Bíblia por um instante. Antes de lermos as Escrituras, lembrando que amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, às 19h30, temos uma reunião só para as pessoas que estão desempregadas. Se você conhece uma pessoa que está desempregada, emprego está tão delicado em muitas áreas, mas trabalho não. É uma reunião onde mostra meios e caminhos para as pessoas terem trabalho e muitas vagas de emprego também. Mas na capela, às 20h, acontece o culto CRI com o pastor Irani. No final da reunião, você pode procurá-lo, ele vai passar todas as informações, como que você pode se envolver mais na palavra do Pai e ser um empresário que venha honrar o nome do Senhor. Todos em pé. Se você tem uma pessoa paralítica do seu lado, é hora de você falar, levante e anda. Eu queria que você levantasse a sua Bíblia. Sexta-feira, eu estava lá em Vespasiano, no bairro Morro Alto, inaugurando mais uma igreja da Lagoinha. Foi um momento tão maravilhoso, um espaço bem grande, cabe 500 cadeiras ali, e sexta-feira foi esse momento. E tinha um menininho lá de 4 aninhos, e ele disse, olha, eu sei falar, essa é a minha Bíblia. Eu entreguei minha Bíblia para ele, aí eu gravei ele, olha só. Começa. Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciousamente confesso que a minha mente está alerta, o coração está repetindo, eu estou pronto para receber, é incorruptível, ainda sutil. Sempre viva a excelência da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Levante a sua Bíblia. Pai, nesta hora levantamos a Tua palavra, mas abrimos o nosso coração, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz bendita nesta hora. Senhor, que haja toda quietude no meio do Teu povo nesse instante. Que os corações estejam famintos pela Tua palavra, Senhor. E conceda ao pregador a Tua graça, a Tua sabedoria, para que o Teu coração venha até nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar. Queria pedir ao pastor Omar para não deixar ninguém lá fora. Nessa manhã eu quero levar ao coração dos irmãos um dos temas mais fortes da Bíblia. Não significa que tem algum que a gente possa dispensar, não. Eu quero falar sobre essa palavra tão terrível, que é a palavra engano. Há uma diferença entre o erro e o engano. O erro é um ponto, o engano tem uma mistura do certo. O erro, a pessoa tem consciência plena que está errada. Você pode tomar um ônibus sem olhar muito bem a placa ou para onde. E pelo costume, você vê um ônibus, entra nele, mas aquele ônibus não vai te levar ao destino. Porque você teve o quê? Um erro, um engano. Você achou que ele ia te levar. Agora o erro é quando você vê a placa do ônibus para onde ele vai te levar e você quer ir para outro lugar e conscientemente erra. O erro tem isso, você erra consciente, mas o engano, ele é muito sutil. O engano é você querendo acertar, mas por outro lado, por um descuido, você é levado para o engano. Em Jeremias capítulo 17, o versículo de número 9, vai tocar de uma forma tão forte, exatamente mostrando que o engano parte de nós mesmos, do nosso coração.
A maior desgraça que o ser humano tem na sua vida é exatamente essa questão do coração. Em Jeremias 17, o verso de número 10, verso 9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O nosso coração, nós não podemos pautar as nossas decisões apenas pelos nossos sentimentos, porque a palavra diz que o coração é enganoso, é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando lemos em Hebreus capítulo 3, eu queria que seu irmão sempre olhasse o irmão que está ao seu lado, porque se ele é um novo na fé, ele não tem toda a destreza de achar os livros ainda da Bíblia, e você pode ajudá-lo. Hebreus capítulo 3, os versículos 12 e 13, diz assim: tende cuidado, irmãos. Vamos falar? Tende cuidado, irmãos. Outra vez? Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum seja endurecido pelo engano do pecado. Quando lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 3 até o 6. 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 3 ao versículo 6. Tenha seu coração aberto. Dê uma cutucada aí no seu irmão e diga: meu irmão, é para mim esse texto. Olha o que está escrito. 1 Tessalonicenses 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Desse púlpito, com temor e tremor, cada dia que chegamos aqui, o propósito é apenas um só, de levar a palavra, sem qualquer tipo de veneno nela, de qualquer engano. Por isso diz aqui o versículo 3, e Paulo diz, não apenas para mim, pastor, diz para todos nós, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e imitá-lo também que? Pois a nossa exortação não procede de engano. Por quê? O objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus. Jamais se esqueça disso. O objetivo de Satanás é afastar as pessoas de Deus, desde agora e para sempre. Para cada uma, ele tem uma estratégia adequada, específica. Ele quer sutilmente trazer o engano. Do começo da história até o fim da história, do jardim do Éden até o final da história, você sempre vai perceber a estratégia de Satanás tão sutil. Muitas vezes não é levar você a ser um assassino, a ser isso, a ser aquilo outro, mas ele leva você a experimentar o engano. O engano é a pessoa achar que está fazendo certo, mas o engano vai contra a palavra do Senhor. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3, o versículo de número 13, Gênesis capítulo 3, o verso 13, logo depois que o homem e a mulher tomaram do fruto e comeram, o versículo 13 diz assim:
Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Toda desgraça que você vê na história, o homem ele é pecador não é porque peca, ele peca porque ele é pecador. Lá no início, quando Deus o colocou ali no jardim, a plenitude de vida, de graça o envolvia, o relacionamento com Deus, e o pecado é que separa o homem de Deus, e foi isso que aconteceu. E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Paulo explica isso de uma forma clara para o seu filho Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 14. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo de número 14, de uma maneira tão explícita, diz assim, 1 Timóteo 2,14: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, interessante, Adão não foi enganado, Eva foi enganada. E diz aqui, Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, o verso de número 3. 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 3. O meu cuidado com a sua vida, o cuidado de Paulo com a igreja, é algo assim tão forte, tão tremendo. Mas aqui Paulo está ensinando, e ele diz assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. A fé cristã, nós temos aprendido, ela não é uma religião. A fé cristã é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Ele, é a expressão da nossa vida na vida dEle, é isso que conta. Mas Paulo diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. A nossa fé é tão simples. A fé cristã não tem confusão alguma, mas tem tantas pessoas que são enganadas e enganam os outros. E aqui Paulo diz: mas receio que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ela foi enganada, logo depois veio Adão, e assim chegou até você. O espírito do engano, chamado espírito do engano, é que domina, que caracteriza esse tempo do fim. Esse tempo que antecede a volta do Senhor, é esse tempo de um multiplicar do engano de uma maneira assim, tão sutil, tão sutil. Você pode ter 1 litro de leite, mas se você deixar cair apenas uma gotinha só de fornecida nele, se você tomar, tem mais leite ou tem mais veneno? Tem mais leite, mas aquele veneno vai matar, apenas uma gota. Nós não tropeçamos nas montanhas, nós tropeçamos nas pedrinhas, são as coisas pequenas, e quase sempre o engano vem com a roupagem da verdade, e a pessoa é iludida e se destrói. Em 1 Timóteo, capítulo 4, eu preciso ler esses textos. Sobre mim repousa a responsabilidade que eu quero deixar diante de cada irmão, de trazer essa verdade ao seu coração, para que você nunca caia nele. Olha o que está escrito, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, os 3 primeiros versos. Olha, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm que autorizar a própria consciência, que proíbe o casamento,
e exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha o que está escrito: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores. Eu fico imaginando, tem igrejas, pastores, que ensinam os membros da igreja a fazerem aborto, dizendo que podem abortar. Você pode entrar no YouTube e colocar assim, pastores que ensinam aborto, você vai quase cair para trás. É um engano. Está sendo usado por espíritos enganadores. Você pode matar com 80 anos, 50 anos, a pessoa vai para a cadeia. Mas matar quando está no ventre, você pode matar. Qual que é a diferença? Eu fico pensando nessas pessoas que vão estar com as mãos de sangue. E fico muitas vezes vendo pessoas que estão iludindo os outros, enganando os outros, sendo movido por esse espírito de engano, apresentando muitas vezes um evangelho que não é um evangelho de Jesus. O evangelho é apenas seguir a Jesus. E hoje tem tantas pessoas que são discípulos de A, B ou C, mas quando você olha na vida, não é discípulo do Senhor. A palavra diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, não serão todos, e que você seja esse, que não seja desses alguns. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm que autorizar a própria consciência. Quando você vai ao dentista, ele anestesia. Se você pegar uma agulha e ficar fincando, não dói nada, porque você está anestesiado. E a consciência deles fica anestesiada. Ele não sente. O Espírito Santo não consegue convencê-lo. Ele está fazendo coisa tão abominável, mas a consciência dele está cauterizada. 3, que proíbe o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Em Mateus capítulo 24, as palavras de Jesus, palavras dele que você não pode jamais esquecer. Mateus 24, os versículos 4, versículo 5. Jesus Cristo disse, ele dizendo, Mateus 24, 4 diz, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Se você vê um pastor sem Bíblia, corra dele. Ah, mas ele prega tão bem, corra dele! Porque a nossa fé está fundada aqui. Ah, mas ele sabe de cor. Mas é tão bom mostrar na palavra. Compreende? Porque tem tanta bobagem sendo falada, tanta gente sendo destruída, tantas pessoas enganadas. Quando você lê a Escritura, dizendo, vede, Jesus falando, vede, abra os olhos, vede que ninguém vos engane. Porque quando você está com os olhos fechados, você não consegue ver Jesus, a beleza dele, a vida dele, a palavra dele. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E o quê? Enganarão a muitos. Olha o versículo 11. Mateus 24, 11, ele diz, levantar-se-ão muitos
falsos profetas, e o que eles vão fazer? Enganarão a muitos. Olha o verso 24. Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é que os eleitos vão ser enganados. Ele diz, se possível, os próprios eleitos. Quantos aqui já foram eleitos? Levante a mão. Você pode dar um aplauso a Ele. Ele não quer que você seja enganado. Ele te elegeu antes da fundação do mundo. E você escolheu ser eleito por Ele. Mas Ele quer que você seja fiel a Ele até o final. Em Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, o verso de número 6. Marcos capítulo 13, o verso de número 6. Jesus repete: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E o que diz? E enganarão a muitos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 8 a 11. Vamos começar do verso 7. 2 Tessalonicenses 2, do 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que será afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O verso 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para que darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 2, aliás. João foi aquele discípulo de Jesus que mais conviveu com ele. João era bem mocinho quando o Senhor o chamou. E foi ele o mais velho. Tinha cerca de 100 anos, quando ali na ilha de Patmos, desterrado, ele teve a revelação do Apocalipse. E na carta dele aqui, a primeira carta, no capítulo 2, do verso 18, ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Verso 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram o quê? Enganar. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vire a página, no capítulo 4,
1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 João, capítulo 4, verso 1. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Verso 4: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito de quê? Do erro. No capítulo 3 de 1 João, capítulo 3, o verso 7. 1 João 3, verso 7 diz assim: Aqui, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Vamos falar? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Se você entrar na segunda carta de João, 2 João, capítulo 1, versículo 7. 2 João, capítulo 1, o verso 7. Diz: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o que? O enganador e o anticristo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. E nós temos que falar isso. A minha responsabilidade não é falar o que agrada o seu coração, mas é o que Deus manda falar com você. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, o que é o enganador e o anticristo. Vamos voltar lá para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 13. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso de número 13. Diz assim: Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganados e o que mais? Sendo enganados. Quando olhamos aqui no capítulo 4, capítulo 4, 2 Timóteo 4, do verso 3 e o 4 dizem assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiros nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Jesus volta em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, o verso 8. Eu estou trazendo essas bases bíblicas para trazer ao seu coração a compreensão que você precisa ter. Jesus, o cuidado dele é que você possa refletir a vida dele aqui na terra. Que você não seja enganado absolutamente por nada. Por isso ele diz assim, repete, olha, Lucas 21, verso 8, respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. E ele diz o quê? Não os sigais. Em Mateus capítulo 7, verso 15, Mateus capítulo 7, o verso de número 15, Jesus diz assim, Mateus 7,
verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Tenha cuidado. Sempre que você for conhecer alguém que quer ministrar em sua vida, pergunte primeiro: quem é você? Quais as suas raízes? Como é a sua família? Tem gente que está no 3º, 4º casamento e ministrando. Eu fico pensando: meu pai, como diz a palavra, cautelai-vos. Sua integridade, sua vida, seu testemunho. Não deixe de ser enganado. Porque muitas vezes a pessoa diz: aquele ali, mas ele já casou 3 vezes, eu posso casar 4 então. Não permita, nem que seu coração seja enganado assim. Quando você lê a carta de Paulo aqui, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 9. Ele faz aqui o amor do Senhor. Médico algum rejeita ou pode rejeitar qualquer pessoa que está doente. Um pai, ele ama o filho, mas ele não ama a doença no filho. São 2 coisas completamente diferentes. O nosso chamado é amar as pessoas. Jesus nos chamou para amar as pessoas. Agora, a doença que está nela, nós não amamos. Amamos as pessoas, abraçamos, beijamos, choramos, mas porque aquela doença vai matá-la. Quando Paulo escreve o que está escrito aqui, 1 Coríntios 6, a partir do verso 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Todos nós estávamos aqui. Esse aqui foi o nosso quadro antes da nossa conversão. Antes da nossa conversão, estava aqui, o nosso retrato aqui. E ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em um nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando você lê em Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Gálatas capítulo 6, o versículo 7. Novamente o Senhor traz a palavra sobre o engano, dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então, quando você vive em amor, em sinceridade, caminhando com o Senhor, você vai colher só o fruto disto. E ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai ceifar. Você entra em Efésios capítulo 5, o livro da frente, Efésios. Efésios capítulo 5, o verso de número 6. Efésios 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora eu quero mostrar algumas estratégias do engano. Como que o engano vem assim, tão sutil? E o inimigo usa os diferentes meios para introduzir o engano. E a primeira manifestação dele, ele tem o poder de se transformar em um anjo de luz. Vamos imaginar se chegasse aqui no púlpito agora. Um anjo de luz, brilhando, brilhando. 2 Coríntios, capítulo 1,
versos 14 e 15. 2 Coríntios, capítulo 11. Não se impressione com nada disso. Diz assim, 2 Coríntios 11, verso 14 e 15. Não é de admirar, porque o próprio Satanás, o quê? Se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. É por isso, você sempre tem que ter um cuidado grande em quem está ministrando em sua vida. Porque tem tanto veneno acontecendo. O próprio Satanás, ele se pode transformar em anjo de luz. Mas como que nós vamos conhecer? A palavra diz que pelos frutos nós vamos conhecer a árvore. É pelos frutos. É pelos frutos. É pelos frutos. Em Colossenses capítulo 2, há uma expressão aqui, enreda, que eu quero que os irmãos conheçam bem ela. Colossenses capítulo 2, o verso de número 8, diz assim. Colossenses 2, 8, diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Deus. Que ninguém, cuidado, que ninguém vos venha enredar, prender, cativar com filosofias vãs, sutilezas. O inimigo é sutil e usa de firmeza, delicadeza para introduzir o mal. A Bíblia adverte que ninguém vos escravize. Ninguém vos escravize. Ninguém. Ele usa de artimanhas, de astúcias, de palavras vãs. Vamos voltar aqui de novo para Efésios. Efésios 4, o verso 14. Efésios 4, 14 diz assim: por isso que você deve crescer na fé. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã o que eu sou hoje. Nós temos que crescer, e esse crescimento vem pela palavra do Senhor. Está aqui Efésios 4, 14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao quê? Ao erro. No capítulo 5, o verso 6, Efésios 5, 6 diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs são aquelas palavras que você gostaria de sempre de ouvir. Palavras vãs são essas palavras que enchem o seu ego, que fazem explodir o seu coração. Palavras vãs são sempre doces e meias. Palavras vãs são aquelas que não têm nenhum sentido, que podem apenas agradar a sua alma e satisfazer o seu ego. E diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Não adianta aquela pessoa que está ali, numa situação de doença, ela precisa tomar um antibiótico, você vai dar para ela um melhoral. Não vai funcionar. Não funciona. Não é assim, de forma alguma. E essas palavras artimanha, astúcia, são ciladas, ardis. Isso acontece muitas vezes. Se eu tiver que dar carona para uma irmã, eu vou fazer de tudo para não dar. Se eu tiver dinheiro, eu vou chamar um táxi para levá-la. Mas se eu tiver de todo jeito que levá-la, ela vai no banco de trás. Ela vai no banco de trás, ela não vai no meu lado. Ela não vai no meu lado. Não vai. Ah, pastor, não vai.
Porque pode acontecer um acidente na hora que estiver passando em frente a um motel. Já pensou? E eu morrer e ela morrer. Os irmãos estão entendendo? A palavra diz que nós temos que ser simples como as pombas. E devemos ser o quê? Prudentes. Quantas vezes você entrou em confusão na vida, só por engano? Alguém chegou e te ofereceu um negócio tão glorioso, de comprar lote lá na lua, e que você ia ter isso. Quanta gente desgraçou a vida financeira dele, e vai olhar lá na ponta, está um engano. A vida não é assim, filho. A simplicidade é que conta. Quando você lê esse texto aqui, de uma forma assim, tão clara, deixe seu coração experimentar e viver esta realidade. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O engano é muito forte, por incrível, no lugar que não devia existir, que é dentro da igreja. A falsa piedade, um espírito de rivalidade. Por exemplo, aqui em Lagoinha, tudo que nós queremos. Eu oro pelas igrejas da cidade. Eu oro dizendo, Senhor, que as igrejas cresçam mais que a Lagoinha, porque queremos ver a cidade salva, Senhor. Não queremos disputar nada com ninguém. Nesse tempo que estamos abrindo as igrejas, essa semana, hoje à noite, estaremos inaugurando um templo maravilhoso lá no bairro Camargos, para aquelas pessoas daquela região. Queremos ver ali a extensão do reino de Deus. Nós disputamos com a gente mesmo. Quanto mais simples, mais humilde, mais puro, mais santo, mais íntimo, mais verdadeiro. Por isso a palavra diz dessa forma aqui, tão forte, que nós vamos ter esse nível de entendimento. O texto lá de Atos, capítulo 4. Eu não vou ler, é um texto grande, mas os irmãos conhecem. É quando Ananias e Safira quiseram, porque um homem havia dado uma grande oferta, e eles então também fizeram mesmo, venderam alguma coisa e vieram trazer. Eles não eram obrigados a fazer nada daquilo, mas eles foram o quê? Enganaram a eles mesmos, e acabaram tendo uma dificuldade tão grande, acabaram se morrendo. O inimigo, ele é chamado de sedutor. Em Apocalipse capítulo 20, o versículo 10, você vai ver aqui o nome das trevas. Apocalipse capítulo 20, o versículo 10, diz assim: o diabo, o sedutor, o enganador, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o fim de Satanás. No capítulo 12 de Apocalipse, o versículo de número 9. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo o mundo. Isso ele procura seduzir de que forma? Através da religião. Porque o homem é um ser espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. A nossa essência, nós somos um espírito. Por isso que o homem clama por Deus. O homem busca, quer. Mas o sedutor, o que é que ele faz? Ele leva a pessoa a entrar para o espiritismo, para a magia negra, para a Umbanda, para o candomblé, para a nova era, para as cartas de tarô, mapas astrais, cristais, pirâmides, duendes, aquelas seitas orientais, tantas coisas perversas nas novelas, nos filmes, nos livros esotéricos.
Grande parte das músicas que são tocadas tem todo um envolvimento assim, um aplauso ao homossexualismo, tantas coisas que ferem. O coração do homem quer Deus, quer Deus, quer Deus. O projeto primeiro do homem, que Deus sonhou, foi aquele homem lá no jardim do Éden. Mas o homem foi o quê? Enganado. E a palavra diz que pelo pecado de um, entrou o pecado no mundo. Por isso que todos nós somos pecadores. Se meu pai tivesse morrido, quando ele estivesse celebrando o aniversário dele de 8 anos, eu não existiria hoje. Ana Paula não existiria. O meu netinho Lourenço não existiria. Por quê? Porque o Lourenço estava no André, o André estava em mim, eu estava no meu pai estava no meu avô estava no meu bisavô estava no meu tataravô, aí eu não sei falar mais, mas se a gente for chegando, nós vamos saber que todos nós estávamos aonde? Em Adão. Então quando Adão pecou, todos nós pecamos, por quê? Porque ele estava lá. Jesus Cristo veio exatamente por isso que ele dividiu a história. Ele disse, se alguém não nascer de novo, se alguém não quebrar essa linha genealógica, não vai ver o reino dos céus. Ou seja, quando acontece isto, nós temos que ter esse nível de entendimento, porque quase todos os segmentos da sociedade estão sob a influência de Satanás. Quase todas. Você vê os meios de comunicação, a maioria deles, o que ensina? Será que ensina a pureza, a verdade, a obediência? Não. Há algo ali tão sutil. No meio de tantas coisas tem o quê? A pitadinha de fornicida. Está aqui em Apocalipse 12, o versículo de número 9. Está dizendo assim, o sedutor de todo o mundo. O sedutor de todo o mundo. Quando diz que ele, o diabo, é o sedutor de todo o mundo, você pode olhar aquelas nações cultas, ricas, pessoas da alta sociedade, pessoas tidas como eruditas, mas o mundo inteiro está enredado pelo maligno. Em 1 João, capítulo 5, o verso 19. 1 João, capítulo 5, o verso de número 19. 1 João 5, 19. Existe um outro mundo nesse mundo. E essa palavra mundo é a palavra cosmos. E essa palavra tem esse sentido que está escrito aqui. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O Evangelho é as boas novas. É por isso que quando a pessoa vem para Jesus, é uma coisa assim tão natural. Porque Deus vem morar nela. De repente, o mundo não atrai mais. Por isso que quando a pessoa vem para o Senhor, se ele é um viciado em drogas, o prazer pelas drogas desaparece. Se ele é um adúltero, ele vem para Jesus e ele passa a ser uma pessoa fiel. Se ele vem para o Senhor, ele era um mentiroso, e ele agora vai ter a graça de falar apenas a verdade. Por isso diz assim, sabemos que somos de Deus. Quem pode dizer aqui, eu sou de Deus? Vamos dizer 3 vezes, eu sou de Deus. Outra vez, eu sou de Deus. Outra vez, eu sou de Deus. E ele diz, o mundo inteiro jaz do maligno. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Por isso que Jesus diz, vós sois o quê? O sal da terra. E ele diz, se o sal vier a perder o seu valor, não presta para mais nada. É por isso que você tem que ter essa vida bonita, querido. Essa vida santa. Essa vida que irradia a glória de Deus. O inimigo é furioso com você, sabe por quê? Por causa da sua vida, por causa da sua integridade, por causa da sua pureza. Agora, para terminar, como não se deixar enganar? Como
não se deixar enganar. A primeira coisa é a vigilância e a oração. Para você não ser enganado, é o tempo de vigilância e oração. Mateus 26, o verso 41. Mateus, capítulo 26, o verso de número 41, Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Faça assim. Vigiai e orai. A palavra diz orai sem cessar. Muitas vezes você acha que orar é só com o olho fechado. Não. Você dirigindo, está orando, caminhando. Oração é comunhão, é relacionamento com Ele. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne, esse velho homem que você tem, se você soltá-lo, ele tem que estar na cruz. Mas se você ficar alimentando, é uma coisa. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, o Senhor amaldiçoou a serpente. Ele disse: olha, agora você vai rastejar. E você vai comer o quê? Qual que é a comida da serpente? Pó. Pó da terra. O homem foi feito de quê? Do pó. Toda vez que você peca, toda vez que você alimenta a carnalidade, toda vez que você atua não como uma pessoa santa de Deus, você está alimentando o diabo. Ele se alimenta de quê? Do pó. Uma mentira que você fala é alimento para ele. Por isso que Jesus disse assim: olha, lá está o príncipe desse mundo, falando de Satanás. E ele diz assim: e ele nada tem em mim. Eu nunca alimentei ele. Eu nunca alimentei ele. Ah, pastor, mas se a gente for viver assim, a gente vai viver uma vida muito bonita, uma vida santa. É isso mesmo, querido. Aí você diz assim: mas se eu viver uma vida santa, eu não vou poder nem ir na Disney. Vai, querido, não é isso. Não é isso, você pode ir na praia. Chega lá na praia, no meio de tanta mulher esquisita, mas você passa por elas como se fosse estátua. Compreende? É algo diferente. É por isso que o Senhor diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Se você está assistindo a televisão e de repente entra algo que não deve, desliga na hora. Ah, não, eu vou ficar vendo, eu sou forte demais. Só cai quem diz que é forte demais. Mas quando você diz: eu quero viver a vida do Senhor, o Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso, não é 18 não, é 8. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 8. 1 Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você está aqui. Aqui é você. Mas ao seu lado a palavra diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Agora Satanás está ao derredor. Aqui está você, aqui está o anjo, e o anjo do Senhor está ao redor. Agora ele está onde? Ao derredor. Você, note bem, para ele poder chegar em você, tem tantas barreiras. Mas você tem que escapulir. Para ele te atingir, você tem que negar tudo isso. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E o leão que ruge é aquele leão desdentado já. É o leão velho, derrotado. Sabe, você tem que ver que ali na cruz Jesus o derrotou.
A ressurreição marcou isso. Você não precisa viver caído, você precisa viver cheio da vida, cheio da alegria do Senhor, experimentando a graça do Pai. Você precisa vigilância e oração e ter o quê? Firmeza na palavra. Vamos falar? Firmeza na palavra. Vamos dizer outra vez? Firmeza na palavra. A Bíblia é a referência, ela é a bússola. Nada além e nada aquém da palavra. Marcos capítulo 12, o verso 24. Marcos capítulo 12, o verso 24. Guarde esse verso. É por isso que aqui em Lagoinha até um menininho de 4 anos que vimos faz essa declaração. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Você não precisa ser enganado, querido. A Escritura diz, Jesus falando, respondeu Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Infelizmente, existem pessoas que conhecem apenas a letra da palavra, mas desprezam o poder de Deus. É como a tesoura, tem que ter as 2 asas. Um avião tem 2 asas. Tem pessoas que são eruditas, são doutores em teologia, faz pós-doutorado em teologia, mas desprezam o poder de Deus e acabam sendo enganados. Por isso que Jesus disse: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas agora, para terminar, vamos ficar em pé. Para você não ser enganado, tenha uma vida no Espírito. Com a vida no Espírito, andar no Espírito, ser guiado, ser cheio do Espírito Santo. Eu falei para ficar em pé, não é para ir embora não, porque o melhor ainda está por vir, hein? Em João 14, verso 26, você não vai ser enganado, cheio do Espírito Santo. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo não vai te enganar. Fale para o seu irmão: o Espírito Santo não vai te enganar. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Nesta noite, nesta manhã, eu planto essa verdade no seu coração. Você vai ser enganado só se você quiser, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar do engano. Mas a palavra diz que Ele vai te fazer lembrar do que está escrito aqui na palavra. No capítulo 16 de João, o verso de número 13. João 16, 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, nem o engano. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Põe sua Bíblia no banco e dê a mão para o irmão que está ao seu lado. Dê as mãos pelos corredores. Olhe para mim. Ninguém com a mão no bolso agora, dê a mão para quem está ao seu lado. Meu irmão, talvez você esteja dizendo: pastor, essa palavra não é para mim. Eu já vivo isso, glória a Deus. Mas se essa palavra cai no seu coração, tudo o que o Senhor quer é que você não seja ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. É pelo Espírito Santo que habita em você que você tem o dom chamado do discernimento. E a palavra diz que a paz é o árbitro de Cristo em nosso coração. Quando você está caminhando com Deus,
qualquer decisão que você for tomar, se você não tiver paz, não tome. Não se precipite. Tenha paz. A paz é o árbitro de Cristo em nosso coração. Nunca seja enganado. Nunca. Por isso que tem todas essas advertências. Porque Satanás, você ouviu, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador, é o sedutor. E o momento que nós vivemos, esse tempo é muito complexo, é tão difícil. É esse divisor de águas. E essa linha divisória é tão tênue. E o diabo tem enganado desde o início da história. Mas nós, os filhos de Deus, nós não seremos presas dele. Porque Jesus Cristo disse assim, em João capítulo 8, versículo 12, diz: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É isso que ele diz. Jesus de novo, e de novo, e de novo ele fala para mim e para você, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você não vai ser enganado, meu irmão. Pelo contrário, terá a luz da vida. Levante bem alta a mão do seu irmão. Feche os seus olhos. Se você tem tido momentos na vida onde o engano tem assolado a sua história, talvez o engano está estragando o seu casamento, talvez o engano esteja te levando a olhar para outra mulher que não seja sua esposa, ou você olhar para outro homem que não é seu marido. Talvez o engano de um dinheiro fácil, de suborno. Talvez o engano de achar que pregadores enganados, que enganam os outros, ensinam a fazer o aborto. O engano está aí. Pai, em nome de Jesus, diante de mim, teus filhos estão, Senhor. São ovelhas queridas, compradas pelo Senhor. E que no dia do juízo eu darei conta de cada uma delas, pelo ensino, pelo modo como eu falei, como modo como eu vivi. Eu te peço, ó Espírito Santo, que tu possas trazer ao coração de cada um dos meus irmãos uma disposição tão grande, Senhor, de não se macularem, ó Pai, com o engano, não serem levados, ó Pai, pela destruição, que nenhum deles possa se enganar a si mesmo, ou ser enganados, ou enganar aos outros, mas que cada um possa viver, ó Pai, uma vida tão cheia do Teu Espírito, Senhor, que cada um possa viver o Teu sonho aqui na terra, que cada um possa viver, ó Pai, cada dia, Te amando mais, Te servindo mais. Senhor, venha encher cada um dos meus irmãos com Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, para que eles possam viver no mundo, sem serem do mundo, Senhor. Nesta hora, que todas as cadeias se rompam das trevas. Senhor, a Tua palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor. Ó Pai, que a Tua igreja seja livre, Senhor. Ó Deus, que Teus filhos possam ouvir sempre o Senhor de novo falando: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vem iluminar meus irmãos, ó Pai. Senhor, que toda cegueira do engano, pelo poder que há no sangue do Calvário, Senhor, que haja um recomeço na história dos Teus filhos agora, para que cada um possa viver a plenitude da Tua vida, em Teu nome, amém. Coloque suas duas mãos sobre seu peito, ponha bem em cima do seu coração, com seus olhos fechados, ore comigo dizendo:
Senhor Jesus, eu quero viver uma vida autêntica. Eu quero ser um cristão como Jesus. Por isso, Senhor, tudo que eu desejo é responder ao teu amor, alegrando o teu coração, vivendo uma vida que seja o teu deleite aqui na terra. Eu não quero jamais alimentar a Satanás e aos seus demônios, pois eu reconheço que as minhas atitudes carnais se transformam no pó que é o alimento das trevas. Mas nesta hora, mais uma vez, eu renovo a entrega da minha vida ao Senhor. Eu quero, Jesus, que Tu me guies sempre. Eu quero ser o sal na terra, a luz do mundo, e que nada na minha vida se transforme em alimento para as trevas. E agora, eu me identifico com todos que estão aqui e que nos assistem. Eu oro como se fosse Ele orando, dizendo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, miserável. Eu não consigo salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nesta hora, eu abro meu coração e eu te peço, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me afastei como um pródigo, agora eu volto na certeza do teu perdão. Continue com seus olhos fechados, todos orando. E eu quero fazer uma oração agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, com toda a quietude na casa do Senhor agora, ninguém andando, porque eu quero orar só por você. Por você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, para que eu ore, eu peço um sinal da sua parte, que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Levante bem alta a sua mão, mais alto que você puder, lá na segunda galeria, aqui na primeira, eu estou vendo essas mãos erguidas. Levante bem alta a sua mão, aqui no térreo, levante a sua mão, isto. Agora eu vou fazer algo, ó. Enquanto estivermos cantando uma música, eu vou pedir que todos vocês que levantaram as suas mãos venham até aqui. Eu quero orar por você aqui à frente agora. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que estava desviado e hoje volta aos caminhos dele, sem constrangimento algum, deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus. É a hora de você deixar um engano para trás, dizendo: ninguém pode ser salvo. Pode ser salvo. O pródigo pode voltar para a casa do pai, e o pai vai dar uma festa para ele. O engano diz que não há solução para a sua vida, mas a verdade diz que há solução. Esta é a hora de Deus. Cada crente que está aqui, fale com a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora. Esta é a hora de você ministrar ao coração de alguém. Esta é a hora de você ministrar ao coração de alguém. Venha, esse é o momento do céu para a sua vida. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, ou você aí onde você estiver, é o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Ou você que estava longe, é a hora de voltar-se para Ele
Faça isso agora. Esse telefone que aparece, 3429-9550. Você pode ligar agora. Vamos orar por você e colocar a sua vida no coração do Pai. Estender as mãos e segurar em ti, Senhor, tu és minha esperança. Meus pastores podem vir e pôr as mãos sobre eles. Você que continua aí, essa é a hora de Deus para a sua vida. Vem, vem, vem. Vocês estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Cheguem aqui bem pertinho de mim. Vem. Pode vir. E nas promessas do Senhor Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Toda a igreja estenda as mãos agora. Mais corações estão vindo, mais vidas estão chegando. Jesus, você que sabe que seu lugar não é aí, mas é aqui. Não seja enganado. Talvez você esteja dizendo: mas pastor, domingo que vem minha hora vai chegar. Sua hora é agora. Todos meus pastores, todos eles estão vindo para abraçar você. Pai, nesta hora desligamos dessas vidas todo o poder das trevas e ligamos cada uma com a tua vida, para que a partir de agora todos eles estejam dentro do teu coração, em o nome de Jesus, amém. Olhe para mim. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Jesus não engana ninguém, Ele entra e nunca mais Ele vai sair. Meus pastores vão com vocês até uma sala. Meus pastores serão os últimos a sair